Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui para trazer a segunda semana da nossa terapia espiritual. Nosso programa de terapia espiritual em 12 passos, que é realizado em 12 semanas, prevê 12 etapas. Por isso que nós chamamos o programa de terapia espiritual em 12 passos. São 12 etapas em que nós vamos buscar sair de uma situação difícil, uma situação de enfraquecedora, onde a pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, está passando por um sofrimento, está passando por uma barreira, encontrou uma barreira na sua vida que tem gerado angústia, tem gerado sofrimento, né? A pessoa se vê muitas vezes em um beco sem saída. Seja uma situação, por exemplo, de vício, alcoolismo, uma depressão, uma síndrome de ansiedade, mesmo um tratamento de uma doença severa, o câncer, por exemplo, um problema familiar, uma separação conjugal, né? um problema de obsessão, gerando uma situação na tua vida, na tua família, no teu dia a dia, que praticamente paralisa a sua vida. Quantas pessoas se veem, né, numa situação como essas? E nós temos que pensar o seguinte: não acontece só com as outras pessoas, acontece conosco também. Nós somos humanos e estamos sujeitos a sofrer as quedas. A nossa vida, ela é como uma jornada, onde nós nascemos, crescemos, vivemos e, ao final, nós encerramos a nossa trajetória. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, nascem, vivem e crescem e, vamos chamar, morte. Na verdade, a morte não existe. A morte do corpo físico, porque o espírito volta para a pátria espiritual, né? Então, é um ciclo. E aí surge uma primeira questão para nós. O que nós viemos aqui fazer aqui nessa vida terrena? Nós viemos a passeio? Nós viemos por acaso? Nós nascemos fruto de um acaso? Ou nós viemos segundo um plano, um planejamento? Essa é a informação que os nossos guias espirituais nos trazem. Ninguém nasce por acaso, ninguém nasce numa família por acaso, né? Existe um planejamento de vida em que nós passamos por todo um treinamento, né, por uma análise das nossas condições de vidas anteriores, assumimos compromissos e reencarnamos para realizar uma missão na vida. Então, nós nascemos com um corpo já planejado para assumir esse compromisso, né? Nascemos numa família pré-estabelecida para realizarmos a nossa missão vinculado a essa família e viemos com dons para a medicina, dons musicais, dons artísticos, dons da literatura, dons da engenharia, dons mediúnicos. Então, tudo isso é feito o planejamento. E aí nós viemos. O objetivo da reencarnação, o principal objetivo é o quê? É a evolução do espírito. O espírito, ele precisa passar por sucessivas reencarnações para progredir, para evoluir. Muitos ficam estacionados, alguns regridem e, claro, outros evoluem. Isso aí vem do livre-arbítrio. Nós temos as opções, nós temos a nossa caminhada para realizar com os recursos e os dons que Deus nos deu, a possibilidade de regredir, estacionar ou progredir. Muito bem. Abordamos isso porque nós trazemos a terapia em grupo, que são grupos no WhatsApp, com o acompanhamento da espiritualidade, para auxiliar nesse processo de passar pelas etapas difíceis da nossa vida. Então, imaginemos que a nossa vida é uma jornada, é um caminho, é uma estrada, e nessa estrada vamos encontrando obstáculos, curvas, subidas, descidas,
montanhas, né? Então, essas montanhas, essas subidas, descidas e essas curvas se traduzem, por exemplo, nas enfermidades, nos acidentes, nas desventuras, nas brigas familiares, nos vícios, os quais nos levam para as quedas, na perseguição espiritual, na perda de entes queridos, né? Então, são os obstáculos da nossa vida, né? Algumas pessoas, diante dos obstáculos, ela assume a seguinte postura: senta na beira da estrada e começa a se lamentar, começa a chorar, começa a se vitimizar, fica pedindo pelo amor de Deus, me salve, mas ela mesma não faz nada por ela. Ela espera que alguém pegue ela pelos braços e carregue ela pelo resto da estrada. E isso não é possível. Se os espíritos, né, todos tivessem uma ajuda, se Deus nos carregasse nos braços o tempo todo, nós não conseguiríamos evoluir. Então, muitas vezes, né, o Deus, através das forças divinas, vai colocando os obstáculos, as dificuldades, sobre medida. A pessoa que é muito medrosa, né, que não tem coragem, que tem medo de tudo, é colocado um obstáculo ali para exercitar a coragem dela. Aquela que chora à toa, que tem pouca resistência, é colocado ali uma enfermidade, uma dor, alguma situação, para que ela sinta dor e com isso ela se torne resistente. Então, todas as experiências da vida, elas têm um significado para nos ajudar a progredir. São testes, são provas. E nesse processo, os erros do passado, nós somos chamados a quitá-los, senão não podemos progredir. Superar a mágoa, superar o egoísmo, fazer a transformação pessoal. Muito bem. Então, nesse momento em que a pessoa está passando por uma enfermidade, por um vício, está passando por uma perseguição espiritual, está passando por um grande sofrimento, por um desemprego, por um problema financeiro, por um problema de ordem, né, de depressão emocional, muitas vezes a pessoa se encontra enfraquecida. E aí convidamos você que se encontra nessa situação a se integrar ao nosso grupo de terapia e junto conosco, poder fazer essa mudança, essa transformação e essa superação. Criamos, então, as 12 semanas para que essa mudança de um estado de enfraquecimento, de grande sofrimento, essa mudança se dê passo a passo, em 12 etapas. Na primeira etapa, nós convidamos você a assumir. Se você é alcoólatra, assuma o seu alcoolismo. Se você é depressivo ou se você tem uma síndrome de ansiedade, assuma esse problema. Se você está passando por uma perseguição espiritual, assuma isso. Se você está passando por um grande sofrimento por brigas familiares, por uma separação conjugal, assuma essa problemática. Então, o primeiro passo é assumir, é tomar consciência. E aí nós vamos para a segunda etapa, que vamos pedir ajuda. Se esse problema se tornou grande demais para você lidar com ele sozinho, está na hora de você pedir ajuda. Como disse Cristo, na passagem bíblia, bata e a porta lhe será aberta, procure e acharás, peça e receberás. Ou seja, para tudo existe uma solução. Sempre vai haver alguém para te ajudar. Então, bata a porta, Deus está aí para nos ajudar. Você tem amigos, você tem familiares, tem o nosso grupo. Você tem recursos na Terra. Então, procure esses recursos, procure ajuda, bata a porta, peça, que você vai receber. Então, é o primeiro conselho. Onde encontrar ajuda? Onde encontrar apoio? Onde encontrar ajuda? Em vários lugares, nós vamos discutir isso aqui agora. Mas antes de discutir onde buscar ajuda, tem uma coisa que é muito importante, que nós precisamos refletir, que é o seguinte: muitas vezes na nossa vida, uma situação difícil, ela vem
como uma oportunidade de mudança. E é isso que nós vamos discutir agora, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no nosso programa de terapia em 12 passos, o segundo passo que é pedir ajuda, né? E vamos pensar então essa situação. Pedir ajuda significa o quê? Estender a mão para as pessoas certas, para as situações certas, para os grupos certos, né? Estender a mão para Deus, estender a mão para a espiritualidade, estender a mão para o familiar que está em condições de nos ajudar, para o amigo que pode nos ajudar, para um grupo de pessoas que, mesmo desconhecidos, mas que podem vir a ser uma grande ajuda na nossa vida. Pedir ajuda para médicos, para psicólogos, para psiquiatras, pedir ajuda, né, onde for necessário. Nós não podemos nos entregar ao problema, nós temos que pedir a ajuda. Muito bem, nós queremos trazer aqui uma primeira reflexão, que é o seguinte: você está passando por uma enfermidade. Muitos de nós, né, passamos por isso, seja uma pneumonia, seja um problema estomacal, seja um problema de coração, seja um problema de obesidade mórbida, seja um problema, né, de câncer, seja um problema na coluna, enfim, uma enfermidade. Você já refletiu e parou para pensar, conversou com os médicos, analisou com as pessoas que estão olhando cientificamente, do ponto de vista da medicina, esse problema? Né? Porque se essa enfermidade chegou para você, até onde você tem responsabilidade com hábitos alimentares, com a falta do sono suficiente para o seu organismo se fortalecer, com um hábito emocional e comportamental, porque as pessoas muito estressadas, as pessoas muito nervosas, né, atraem para si um desequilíbrio emocional que gera enfermidades, né? As pessoas que têm um desequilíbrio espiritual, né, que carregam mágoas, que carregam o egoísmo, que carrega a intolerância, que carrega as energias, né, vibram em energias muito densas, muito negativas. Tudo isso se transforma, adoece a sua alma e se transforma em doenças do corpo, né? Hábitos sedentários, alimentação inadequada. Então, nesse momento, você tem que tratar a tua enfermidade, mas você tem que fazer uma profunda reflexão para que, ao você restabelecer a tua enfermidade, você tenha um novo padrão de vida, um novo hábito, uma nova forma, né, de viver com qualidade, de ter melhor qualidade de vida. Então, a enfermidade não veio para te ajudar e te fazer sofrer, veio te trazer lições. De repente, depois de uma enfermidade, a pessoa aprende a viver e a ter hábitos, né? E a levar uma vida muito melhor, muito mais plena, muito mais saudável. Isso acontece na questão das finanças. Pessoas que vivem nas dívidas, depois de sofrer um grande problema financeiro, aprende a viver de forma mais controlada. Outras pessoas, depois de perder o emprego, aprende a valorizar o seu emprego. Outras pessoas, depois de uma separação conjugal, reflete e descobre que o problema não estava no outro, o problema estava nele mesmo, né? E existe aí a possibilidade, uma oportunidade de você aprender a viver em conjunto, a respeitar o outro lado, a saber amar mais, a saber ser mais afetivo, mais carinhoso. Então, em todas as situações da nossa vida, existe uma lição que nós podemos aprender para evoluir. É isso que Deus espera de nós. Ele coloca obstáculos para a nossa evolução, né? Então, nesse contexto, vamos aprender a pedir ajuda, a olhar o problema que nós vivemos não como uma coisa ruim, mas como uma oportunidade de transformação, de evolução, e vamos aprender com humildade a pedir ajuda. E onde pedir ajuda? Nós podemos pedir ajuda começando por Deus, não é verdade? Vamos pedir ajuda a Deus. Vamos aprender a nos espiritualizar, a ampliar nossa fé,
a ampliar nossa crença em Jesus, né? E vamos passar a orar. Vamos passar a confiar mais em Deus, vamos nos aproximar mais da espiritualidade, através das preces, das orações, das boas leituras, da nossa transformação espiritual. Então vamos pedir ajuda a Deus. Vamos pedir ajuda a nós mesmos, né? Nós podemos nos ajudar, nós temos força interior, nós temos coragem, nós temos perseverança, nós temos resistência, nós temos inteligência, nós temos capacidade de comunicação, nós temos potenciais que nós não usamos. As pesquisas dizem que as pessoas usam menos de 10% do seu potencial. Então, nós temos um grande potencial, criatividade, inteligência, emoção, enfim, vamos usar o nosso potencial. Então, vamos saber pedir ajuda a nós mesmos, pedir ajuda a Deus e pedir ajuda às pessoas que estão do nosso lado. Vamos aprender a pedir ajuda aos nossos amigos, aos nossos entes queridos. O marido pedir ajuda à esposa, a esposa pedir ao marido. Os filhos pedir ajuda aos pais e os pais, se possível, quando preciso, saber ter a humildade de pedir ajuda aos filhos, aos irmãos. Então, é possível, né? No entorno da gente, nós temos a sabedoria, a humildade, superar os orgulhos e saber pedir ajuda às pessoas. Podemos procurar um grupo de terapia espiritual para pedir ajuda, como é o caso do nosso grupo, né? Nós temos hoje em torno de quase 3.000 pessoas fazendo terapia conosco. São mais de 20 grupos de terapia que nós temos hoje aqui, né, na equipe Bezerra de Menezes. São grupos de terapia, cada dia da semana diferente, né? São grupos de 100, 150, 200 pessoas, os quais nós formamos grupos menores para nos ajudar, para compartilhar, para trocar experiência, para orarmos juntos, né? Então, nesse grupo, você tem a oportunidade de botar para fora as tuas mágoas, as tuas energias, ter um ombro para chorar, poder tirar todas as energias negativas, os pensamentos ruins, e compartilhar com outras pessoas, ouvir histórias e falar as suas histórias, e com isso você crescer junto com outras pessoas que passam por problemas muito parecidos, problemas muito semelhantes. Então, é preciso que tenhamos atitude nesse momento de buscar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda de nós mesmos, ajuda de familiares, ajuda de grupos de terapia, ajudas médicas também, porque existem problemas, enfermidades, os quais nós necessitamos de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, quando nós vamos para uma guerra, nós temos que nos preparar com todos os equipamentos, com todos os recursos para vencer, né, para enfrentar as batalhas. Portanto, se você passa por um grande problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, por uma situação financeira ou familiar difícil, junte todos os recursos possíveis e necessários para você enfrentar com atitude, com coragem, com disposição esse problema, e você vai encontrar aqui no nosso grupo também ajuda para você enfrentar e vencer esse problema. Então, fazendo um pequeno resumo aqui, porque nós vamos travar essa discussão dentro dos grupos de terapia, né? Vamos fazer a mudança, vamos mudar hábitos, né? Vamos mudar hábitos de vida, hábitos alimentares, vamos superar a nós mesmos, vamos admitir o problema que nós estamos vivendo. Você tem um problema de alcoolismo, você tem um problema emocional, você tem um problema no seu casamento, você tem um problema financeiro, vamos admitir, vamos buscar ajuda e vamos enfrentar esse obstáculo, esse abismo que aparentemente é difícil de ser ultrapassado, mas se tivermos a ajuda necessária, se tivermos a motivação, a atitude, se tivermos a confiança, se tivermos a fé em Deus, nós podemos sim superar esse abismo, esse obstáculo, essa curva, essa montanha que está no nosso caminho. Então,
dentro disso aí, nós convidamos você a se integrar dentro dos nossos grupos de terapia, a debater, a compartilhar, a fazer renascer dentro de si mesmo teu amor próprio, a tua autoestima, a confiar no nosso grupo, confiar em Deus e confiar em você mesmo. Juntos passaremos pela dificuldade, seja ela qual for, seja enfermidade, problema financeiro, solidão, depressão, ansiedade. Juntos nós podemos vencer. Você não está mais sozinho. Você tem um grupo. Você tem Deus, você tem a equipe espiritual, você pode contar conosco. E nós vamos te orientar também a você contar com as pessoas que estão próximas de você. Então, vença o isolamento, venha para o grupo, vamos trabalhar a fé, vamos fazer a oração, vamos confiar que essa fase difícil que você está passando vai ser superada. Mas você precisa se abrir, você precisa querer a mudança. Você precisa botar para fora todas as tuas tristezas, todas as tuas mágoas, todas as tuas incertezas e voltar a acreditar no nosso, né? Na possibilidade de vencer essas dificuldades. Então, essa é a mensagem que nós viemos trazer na segunda semana aqui, né? O segundo passo, que é pedir ajuda do nosso programa de terapia espiritual em 12 passos. Bom, contamos com você nas nossas reuniões, né? E juntos vamos vencer, né? Vamos passo a passo vencer este desafio que se apresenta para a nossa vida. Um grande abraço, queridos irmãos, queridas irmãs.